Me chamo Rebeca Sanches, tenho 29 anos e sou coordenadora de marketing. Minha infância, em um subúrbio modesto, me ensinou a resiliência desde cedo. A loja de ferragens do meu pai faliu quando eu tinha 12 anos, nos deixando em uma situação financeira apertada. Noites a fio, minha mãe costurava, e o otimismo contagiante de minha irmã, Lily, nos mantinha à tona. Essa garra me impulsionou pelos anos de faculdade e me levou a uma agitada empresa de marketing, onde conheci Brian Harris, meu chefe e, hoje, meu noivo. Seu jeito calmo e sorriso acolhedor transformaram as cansativas noites de trabalho, dedicadas a campanhas publicitárias, em algo muito maior. Nosso amor floresceu em torno de objetivos compartilhados e momentos tranquilos. No último domingo, senti o coração disparar enquanto estava sentada à mesa de carvalho polido na mansão dos pais de Brian. Havíamos acabado de anunciar nosso casamento para junho, e a sala vibrava com brindes da minha irmã Lily, de seu marido Justin, e dos pais de Brian, Helena e Donald. O lustre de cristal deles cintilava, refletindo a esperança que eu tinha de construir uma nova família. Então, Mariane, a irmã de Brian, surgiu do banheiro, os olhos em chamas. Rebeca, sua ladra, ela gritou, apertando uma carteira de couro elegante. Isso estava na sua bolsa. A sala mergulhou em um silêncio sepulcral. Meu estômago revirou, e o calor subiu ao meu rosto enquanto todos os olhares se voltavam para mim. A mão de Lily apertou o apoio de braço de sua cadeira de rodas, e o maxilar de Brian se contraiu. Eu jamais havia tocado na carteira dela, mas lá estava ela, pendurada em seus dedos bem cuidados, puxada de uma bolsa que estava bem ao meu lado. Minha mente entrou em parafuso. Como isso podia estar acontecendo? Passei meses tentando conquistar Mariane, apesar de seus pedidos intermináveis de dinheiro emprestado para o almoço e dos avisos de Brian sobre sua índole egoísta. Agora, diante de nossas famílias, ela me rotulava de criminosa. Queria gritar, sair correndo, mas o olhar tranquilo de Lily me manteve firme. Eu já havia enfrentado traições antes, amigos que me abandonaram quando o dinheiro ficou escasso, mas essa doía mais fundo. Era família, ou pelo menos deveria ser. Meu coração batia forte de humilhação, mas uma chama de desafio cintilou. Eu não era mais a garota que se encolhia diante dos problemas. Mariane, disse, a voz firme apesar das mãos trêmulas, vamos conversar sobre o que realmente está acontecendo. Uma risada nervosa, mas cheia de convicção, borbulhou enquanto eu me preparava para desvendar sua mentira. Eu não estava apenas lutando pelo meu nome, estava lutando pela vida que Brian e eu estávamos construindo. Minha vida nem sempre foi iluminada pelas luzes brilhantes de Brighton. Nossa casa de 2 quartos cheirava às velas de lavanda da minha mãe, que disfarçavam o estresse das contas não pagas. O fechamento da loja do meu pai foi um golpe duro. Aos 14 anos, eu já fazia bicos de babá para ajudar. Lily, minha irmã mais velha, era meu porto seguro. Sua doença autoimune a privou da capacidade de andar aos 16 anos, mas não de seu espírito. Ela desenhava na cadeira de rodas, sonhando com a escola de arte, e me ensinou a superar a dor. Hoje, aos 37, casada com Justin, um professor de ensino médio paciente e pai de 2 filhos, Lily próspera com seu trabalho de designer gráfico freelancer. O sorriso dela ao saber do meu noivado foi como um abraço de casa. Brian entrou na minha vida há 3 anos, na Veritas Marketing. Aos 32, ele era o tipo de chefe que lembrava o seu pedido de café e se importava com suas ideias. Criamos um laço forte durante as campanhas publicitárias noturnas, rindo do nosso amor em comum por discos de dias antigos. Sua gentileza desarmou meu coração, que era antes tão fechado. Amigos anteriores haviam sumido quando eu não conseguia acompanhar seus estilos de vida. Brian era diferente, e ele me via de verdade. Após 2 anos de namoro, ele me pediu em casamento sob um pôr do sol no lago, prometendo uma vida de confiança. Eu disse sim, com lágrimas misturadas à brisa do lago. Ao visitar minha família para compartilhar a notícia, Lily e Justin nos ofereceram um jantar simples. Brian, você é parte da nossa família agora, disse Lily, com seus filhos rindo ao redor da cadeira de rodas dela. Meus pais sorriam, orgulhosos por eu ter encontrado estabilidade.
Mas a família de Brian era mais complexa. Helena e Donald me receberam em sua mansão com abraços calorosos e lasanha caseira, mas a hesitação de Brian em relação à irmã, Mariane, me incomodava. Ela é complicada, ele disse, os olhos nublados. Ela tem 34 anos, é divorciada e pode ser um pouco prepotente. Apenas seja cuidadosa. Eu ignorei o aviso, ansiosa para criar laços com minha futura cunhada, imaginando jantares de feriado juntas. Como eu era ingênua. A primeira impressão de Mariane, maquiagem carregada, sorriso irônico, pareceu um aviso. Suas perguntas sobre meu trabalho e renda eram menos curiosas e mais calculistas. Ao nos despedirmos, se eu vamos manter contato soou mais como um desafio do que um gesto de amizade. Minha intuição sussurrava problemas, mas eu a ignorei, apegando-me à esperança de harmonia familiar. Mariane não perdeu tempo. No dia seguinte ao nosso encontro, meu celular vibrou com um e-mail dela. Almoço amanhã? Nossos escritórios são perto. Vi isso como uma chance de construir uma ponte, então aceitei. Em um café da moda no centro, seus saltos de grife ecoavam enquanto ela pedia lagosta, para depois fazer uma careta ao ver a conta. Ah, Rebeca, esqueci minhas notas menores. Você pode cobrir? Eu te pago de volta. O sorriso dela era suave demais. Paguei, pensando que seria um caso isolado. Mas os convites para almoçar continuaram. Cada vez, Mariane esquecia a carteira ou alegava estar sem dinheiro. Na terceira vez, minha carteira já sentia o peso, e a dúvida começou a se instalar. Contei ao Brian, que suspirou, essa é a Mariane. Ela sempre foi imprudente com dinheiro, principalmente depois do divórcio. Ela torrou a poupança do ex-marido. Eu esperava que ela mudasse. A preocupação dele alimentou a minha, mas continuei tentando, sem querer começar nosso casamento com um drama familiar. Os e-mails de Mariane se tornaram mais insistentes, sugerindo jantares que eu não podia pagar. Quando comecei a evitá-la com desculpas de trabalho, ela apareceu na porta do nosso escritório uma noite. A voz dela cortava a calmaria. Rebeca, me salva com dinheiro para eu jantar com meus amigos, estou sem. Ela sorriu, ignorando o olhar furioso de Brian. Colegas nos observavam, e minhas bochechas ardiam. Mariane, você ainda não me pagou pelos almoços, eu disse, a voz tensa. O bico dela era teatral. Somos família, não seja mesquinha. Brian interveio, furioso o suficiente. Mariane, pague-a de volta ou pare de pedir. Ela zombou, me chamando de certinha e afirmando que eu devia estar falida se me importava com os poucos trocados. O ataque público me atingiu, lembrando-me de amigos do ensino médio que zombavam das minhas roupas de brechó. Afastei-me, com a mão de Brian na minha, mas a voz de Mariane nos perseguiu. Você vai se arrepender. Meu coração afundou, temendo seu próximo passo. Eu queria uma cunhada como Lily, que daria o último centavo sem pedir. Em vez disso, a prepotência de Mariane era uma sombra crescente, ameaçando a família com a qual eu sonhava. À medida que os planos do casamento se aceleravam, preparei-me, sentindo que o ressentimento dela não era apenas sobre dinheiro, era algo pessoal. Os planos do casamento consumiam meus dias, visitas a locais, provas de vestido, listas de convidados. Mas a sombra de Mariane pairava. Seus e-mails diminuíram, mas cada um trazia uma farpa. Soube que escolheram um local chique. Que bom para vocês. Eu os ignorei, focando na presença constante de Brian. Ele me olhava durante chamadas estressantes com os buffets, murmurando, nós conseguimos. Isso acalmava meus nervos, mas seus silêncios sobre Mariane me preocupavam. Ela é apenas ciumenta, ele dizia, minimizando. Ela sempre quis o que eu tenho. Seus avisos vagos me deixavam inquieta, imaginando jantares de feriado estragados pelos olhares dela. Lily percebeu meu estresse durante um encontro para tomar café. Rebeca, você está carregando peso demais, ela disse, sua cadeira de rodas encostada à mesa, desenhos de seus filhos presos à geladeira. Contei tudo, a Mariane esquentando dinheiro, a cena no escritório, meu medo de rupturas familiares.
Os olhos de Lily se suavizaram. Você sempre quis que todos se dessem bem, mas algumas pessoas não jogam justo. Proteja sua paz. As palavras dela me atingiram em cheio. Eu havia passado anos agradando os outros, desde colegas de classe até ex-amigos, apenas para ser queimada. Prometi a mim mesma que estabeleceria limites, mas a imprevisibilidade de Mariane me mantinha tensa. Uma noite, Brian chegou em casa tenso. Mariane ligou para minha mãe, reclamando que a excluímos dos planos do casamento. Meu estômago se contorceu. Não a havíamos convidado para ajudar por causa de suas palhaçadas, mas a queixa dela parecia o prelúdio de algo maior. Fiquei acordada, revendo o sorriso irônico dela do nosso último encontro, sua voz me chamando de mesquinha. Minhas antigas inseguranças de ser a garota pobre em um mundo de ricos ressurgiram. Brian me puxou para perto, sussurrando: ela não vai nos arruinar. A fé dele me deu firmeza, mas eu sentia que Mariane estava tramando. O jantar em família estava a dias de distância, uma chance de unir nossas famílias, mas minha intuição gritava cautela. Agarrei a mão de Brian, rezando para que meu sonho de uma família unida não desmoronasse antes mesmo de começar. A sala de jantar dos Harris brilhava à luz de velas, o ar rico com o aroma de cordeiro assado e risadas. Helena e Donald brindaram nosso noivado, o calor deles me envolvendo como um cobertor. Lily e Justin conversavam animadamente com meus sogros, a desenvoltura deles era um lembrete da família que eu tanto prezava. Mariane chegou atrasada, seu perfume forte, seu sorriso mais forçado que o normal. Ela disse pouco, o que pareceu um presságio, seus olhos me examinando enquanto ela se sentava perto de Lily. Eu suprimi a inquietação, focando na mão de Brian debaixo da mesa, seu polegar traçando círculos na minha palma. O jantar transcorreu sem problemas, histórias da infância de Brian, as tiradas espirituosas de Lily sobre seus filhos. Relaxe, pensando que talvez Mariane se comportasse. Então, ela se desculpou para ir ao banheiro, deixando a bolsa na cadeira. Minutos depois, ela voltou, o rosto uma máscara de fúria. Minha carteira sumiu, ela chorou, varrendo a mesa com os olhos. Antes que eu pudesse reagir, ela agarrou a bolsa ao meu lado, a de Lily, não a minha, e puxou sua carteira. Rebecca, você pegou, ela acusou, segurando-a como prova. Sussurros percorreram a sala. Meu coração afundou, a vergonha me inundando como se eu fosse uma criança pega roubando doce, embora não tivesse feito nada de errado. A voz de Brian cortou o ar: Mariane, pare com isso. Mas ela continuou, me chamando de ladra e ameaçando com um processo. Minha garganta apertou, lembranças de traições passadas, amigos que espalhavam rumores quando eu não podia pagar as festas deles, ressurgindo. Eu queria me encolher, mas o olhar firme de Lily me segurou. Soltei uma risada, trêmula, mas desafiadora, a absurdidade da mentira dela rompendo meu choque. Mariane, essa não é minha bolsa, eu disse, a voz firme. Lily se inclinou para frente, sua calma cortando a tensão como uma faca. É a minha, Mariane. Quer explicar? A sala ficou em silêncio, todos os olhos em Mariane, cujo triunfo vacilou. Meu pulso acelerou, não apenas com raiva, mas com uma faísca de esperança. Talvez a mentira dela se desvendasse, e eu recuperaria minha verdade. A voz de Lily, firme como sempre, prendeu Mariane no lugar. Minha bolsa, Mariane. Você achou que era da Rebecca, não é? Mariane, o rosto dela congelou, os olhos faiscando como um animal encurralado. Observei, o coração batendo forte, enquanto o calor da sala de jantar se tornava elétrico com a tensão. Lily continuou, sua cadeira de rodas uma âncora silenciosa. Você nos cumprimentou antes do jantar, sentou-se perto da minha bolsa. Senti você a mover para trás, o que foi estranho, mas não pensei muito nisso. Você deslizou sua carteira para dentro, esperando incriminar a Rebecca? A boca de Mariane se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Minha risada aumentou, não de alegria, mas pela pura audácia do plano dela. Mariane, você realmente achou que isso funcionaria? Eu disse, a raiva beirando minha voz. Brian se levantou, o rosto sombrio.
Ela já fez isso antes, mentindo para conseguir o que quer. Ela tem falado mal da Rebeca para mim há meses, tentando nos separar. As palavras dele me atingiram como um soco. Mariane havia sussurrado mentiras sobre mim, alegando que eu estava atrás do dinheiro dele, que eu não era boa o suficiente para a família Harris. Meu peito doeu, a traição misturando-se com o alívio de que Brian nunca acreditou nela. A fúria calma de Lily cortou mais fundo. Rebeca me contou sobre seus golpes de almoço, Mariane. Você tem 34 anos, mas age como uma criança mimada, machucando minha irmã para se sentir melhor consigo mesma. Helena engasgou, o rosto de Donald escurecendo. Mariane gaguejou. Vocês estão todos contra mim, mas a voz dela falhou. Senti uma pontada de pena. Ela estava desmoronando, mas isso desapareceu rapidamente. Ela tentou me humilhar na frente de nossas famílias, para separar Brian e eu. Minha mão tremia, não de medo agora, mas com determinação. Mariane, eu queria que fossemos família, eu disse, a voz firme. Mas você cruzou um limite. O braço de Brian ao meu redor parecia uma armadura enquanto os olhos de Mariane se enchiam de lágrimas de raiva. Eu sabia que aquilo não tinha terminado, mas estava pronta para lutar pelo meu futuro, não importa o que ela jogasse em seguida. A explosão de Mariane pairava no ar, o rosto dela corado de desafio. Vocês estão me transformando na vilã, ela retrucou, me encarando. Eu me opus ao seu casamento desde o início, Rebeca. Você não pertence ao Brian. As palavras dela me feriram, mas também acenderam um fogo em mim. Eu havia passado anos provando que eu pertencia, através de noites tardias no trabalho, através da reconstrução após as lutas da minha família. Eu não ia deixar que ela destruísse isso. A voz de Brian ecoou, já chega, Mariane. Os olhos dele brilhavam com uma fúria que eu nunca vi. Você tem tentado sabotar nossa união há meses, mentindo sobre Rebeca, implorando por dinheiro, agora essa encenação. Você plantou aquela carteira para humilhá-la. Ele se virou para mim, suavizando o tom. Rebeca, eu deveria ter te contado antes. Mariane tem me ligado, dizendo que você é indigna de confiança, alegando que você arruinaria a nossa família. Eu nunca acreditei nela, mas não queria te estressar. Meu coração se apertou, gratidão pela confiança dele misturada com a mágoa por ele ter guardado isso de mim. A voz de Helena tremeu. Mariane, como você pôde? Donald acrescentou, nós te criamos melhor do que isso. Levantei-me, a voz calma, mas firme. Mariane, eu tentei me conectar com você, paguei seus almoços, ignorei suas farpas, mas me incriminar, isso é imperdoável. Minhas emoções fervilhavam. Raiva pela traição dela, alívio pela verdade vindo à tona. O lábio de Mariane tremeu, mas ela dobrou a aposta, correndo em direção à porta. Vocês todos vão se arrepender disso, ela gritou, batendo-a atrás de si. Meus ombros caíram, não de derrota, mas do peso de uma verdade finalmente exposta. Brian apertou minha mão, e eu sabia que enfrentaríamos o que viesse a seguir juntos. A saída de Mariane deixou um vazio na sala de jantar, o tinir dos copos de vinho agora silenciado. Os olhos de Helena brilhavam com lágrimas. Rebeca, sinto muito, ela disse, a voz falhando. Nunca imaginamos que Mariane chegaria a esse ponto. Donald assentiu, o rosto marcado pela vergonha. Nós sempre tratamos ela e Brian igualmente, mas ela sempre quis mais. Meu coração doeu por eles, pais pegos de surpresa pelas ações da filha. Mas senti uma força tranquila. Eu não estava sozinha nisso. Uma semana depois, uma ligação do ex-marido de Mariane, George, desfez qualquer dúvida remanescente. No Viva Voz, na casa dos Harris, ele revelou que o divórcio de Mariane não foi apenas um choque de personalidades. Ela torrou as economias deles em bolsas de grife e farras noturnas em clubes, deixando-o com dívidas que ela prometeu pagar, mas nunca o fez. Pior, ela havia sido demitida de seu trabalho de organização de eventos por desviar fundos de clientes. Achei que você deveria saber, disse George, já que ela está visando a Rebeca agora. Meu estômago revirou, imaginando o sorriso arrogante de Mariane quando ela pedia dinheiro para o almoço.
Ela não era apenas manipuladora, ela estava desesperada. Helena e Donald ficaram arrasados. Nós deixamos isso acontecer por tempo demais, Donald admitiu, a voz pesada. Eles confrontaram Marianne, exigindo que ela me pagasse pelos almoços e enfrentasse suas dívidas. Quando ela se recusou, culpando a todos, menos a si mesma, eles tomaram uma decisão dolorosa, a cortaram, recusando o contato até que ela assumisse a responsabilidade. Senti uma pontada de culpa. Família não deveria se fragmentar assim. Mas as palavras de Lily ecoaram: proteja sua paz. As ações de Marianne não eram meu fardo. Sentei-me com Brian naquela noite. Eu deveria ter te avisado antes, ele disse, a culpa em seus olhos. Balancei a cabeça, tocando seu rosto. Você confiou em mim para lidar com isso, e eu lidei. Meu coração se encheu de determinação. Os esquemas de Marianne me testaram, mas também me mostraram minha força e a família em que eu podia confiar. Enquanto planejávamos nosso casamento, me senti mais leve, pronta para construir um futuro não contaminado pela sombra dela. Semanas depois do jantar, meu celular vibrou com o nome de Marianne. Hesitei, o polegar pairando sobre recusar. Brian olhou para mim, o maxilar tenso. Você não precisa atender, Rebecca. Mas eu atendi, precisando de um fechamento. A voz de Marianne era chorosa, quase lamentável. Rebecca, me desculpe. Estou em uma situação difícil, cobradores de dívidas, sem emprego. Você pode me emprestar um pouco de dinheiro? Somos família. O apelo dela mexeu com as lembranças dos anos de escassez da minha família, sobrevivendo com os bicos de costura da minha mãe. Mas apenas se transformou em determinação. Marianne não estava desesperada, ela era manipuladora. Marianne, eu disse, a voz firme, você me incriminou, mentiu sobre mim, nunca me pagou pelos almoços. Família não faz isso. Pague suas dívidas com seu próprio dinheiro. Ela gaguejou, mas podemos começar de novo. Eu vou mudar. Vi o sorriso irônico dela na minha mente, aquele que ela usava quando esquecia a carteira. Eu queria ser sua irmã, eu disse, mas a confiança é conquistada, e você queimou essa ponte. Desliguei enquanto ela resmungava, meu coração acelerado, mas leve. Eu havia passado anos agradando os outros, com medo de conflitos, mas não mais. Lily vibrou quando eu contei a ela. Você é mais forte do que pensa. O orgulho dela alimentou o meu. Brian também se mostrou mais firme, prometendo manter Marianne fora de nossas vidas. Soubemos que ela havia se mudado para um apartamento decadente, depois desapareceu quando os cobradores de dívidas se aproximaram. Rumores circulavam que ela havia fugido da cidade. Senti um lampejo de tristeza por sua espiral, mas não era um peso para eu carregar. A cada dia, me sentia mais forte, me desfazendo da garota que andava na ponta dos pés em torno de conflitos. Os planos do casamento se concretizaram, vestido, local à beira do lago, Lily como minha madrinha. Com Marianne longe, eu podia respirar, focando na família que escolhi. Brian, Lily, Justin, nossa família. Meu coração transbordava de gratidão, não apenas por eles, mas pela coragem que eu havia encontrado para me manter firme, não importa quem tentasse me derrubar. Nosso dia de casamento amanheceu brilhante. Eu estava em meu vestido elegante, Lily ajustando meu véu de sua cadeira de rodas, seu sorriso mais brilhante que o sol de junho. Você está deslumbrante, Rebecca, ela sussurrou, apertando minha mão. Brian esperava no altar, seus olhos fixos nos meus, firmes e seguros. Nenhuma Marianne, nenhuma sombra, apenas nossas famílias, amigos e a vida pela qual havíamos lutado. Enquanto trocávamos votos, engasguei com as lágrimas, prometendo confiar e amá-lo em qualquer tempestade. A multidão aplaudiu, e os filhos de Lily jogaram pétalas, rindo. Pela primeira vez, me senti livre, sem o peso da traição. Nós nos mudamos para um aconchegante condomínio, suas janelas panorâmicas emoldurando as luzes da cidade. Uma noite, enquanto Brian cozinhava massa, olhei para um teste de gravidez, 2 linhas brilhavam.
Meu coração disparou, medo, alegria e esperança se chocando. Brian, eu chamei, a voz trêmula. Ele correu, o sorriso se abrindo quando viu. Vamos ser pais, ele sussurrou, me puxando para perto. Eu ri em meio às lágrimas, imaginando nosso filho, nossa casa, nosso futuro. Os esquemas de Mariane pareciam uma tempestade distante, impotentes contra a vida que estávamos construindo. Todas as noites, eu me sentava à janela, refletindo sobre a jornada. Enfrentei as mentiras de Mariane, me defendi e encontrei uma força que não sabia que tinha. A coragem de Lily, a confiança de Brian e o amor de nossa família me guiaram. Eu não era mais a garota assustada. Eu era Rebecca, pronta para o que viesse a seguir. Obrigada por ouvir o relato de Rebecca. Conte nos comentários o que você achou dessa história, vamos adorar ler. Se você gostou dessa história, por favor curta e compartilhe esse vídeo para nos apoiar a trazer mais histórias, e se inscreva no canal para mais histórias inspiradoras. Até o próximo vídeo.